Boa noite, meus irmãos. Que bom a gente estar aqui, né? A gente podia estar em tanto lugar, mas estamos aqui. E vamos conversar sobre as mensagens do Cristo. Eu dividi a nossa explanação em 3 pedacinhos. Mas sentado ali, após uma pergunta que a Dorinha me fez sobre os meus pais, se meu pai era espírita, se minha mãe era espírita, eu queria fazer com vocês uma explicação, né? Porque assim, meu nome é Paulo de Tarso, eu já nasci com esse nome aqui, né? Nos ombros. E meu pai chegava para mim e dizia assim: você sabe que Jesus interrompeu uma marcha de Saulo, na época, lá no deserto. Ele estava indo até Damasco para matar Ananias. E o Cristo o derrubou do cavalo e perguntou para ele. O que ele perguntou? Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu falei assim, sim. E o que eu tenho a ver com isso, meu pai? Aí ele disse assim, não, é assim. Nesse evento em que Saulo cai do cavalo e Jesus fala com ele, você acha que Jesus ia dar tiro na água? Tiro na água, para quem jogou War, né? Você atirava no outro naviozinho e acertava na água, ou seja, não dava em nada. Então ele queria dizer para mim assim, você acha que Jesus, quando interpelou Paulo, ou Saulo depois Paulo, lá no deserto, ele podia ter errado o tiro? Não. Podia não ter acertado? E Saulo, naquela época, dizia assim, eu vou continuar cego, mas não quero seguir você não. Ele poderia dizer isso. Ele foi certo que ali ia acontecer. Tanto que Saulo vai até a casa de Ananias. Não, ele vai primeiro para uma estrebaria, um pequeno hotel. Uma estalagem, né? Uma estalagem, ele vai até lá e um anjo vai até Ananias e diz assim, Ananias, vai até a hospedagem, aqui próximo, que Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, está lá. Ele, como eu vou até lá se ele veio aqui? Está em Paulo Estevão, essa historinha, tá? Livro Paulo Estevão, romance. Como é que eu vou até lá se ele veio até aqui para me matar? Aí o anjo, porque se a gente pegar a Bíblia, eu estou aqui com o Novo Testamento, todos os anjos chamam Gabriel. Então a gente diz que esse também chama Gabriel. Então Gabriel chegou para Ananias e falou, vai até lá, porque nesse momento Paulo está orando. E ele falou, e Ananias responde para o anjo, então eu vou, porque um homem que ora não é mau. Olha que interessante, a página inicial falando da ação da prece, um homem que ora não é mau. E eu, ouvindo isso do meu pai, falei assim, sim, de novo eu queria lhe perguntar, o que eu tenho a ver com isso? E ele disse assim, não, seu nome não é Paulo de Tarso? Eu falei, é porque o senhor colocou, seu irmão, mas me colocaram esse nome. Ele disse, não, primeiro você nasceu numa família espírita, pai e mãe espíritas. Segundo, o nome Paulo de Tarso é para você não escapar. Não escapar. Então o que eu tenho de idade, eu tenho de casa espírita e de movimento espírita e de direção espírita, tudo. A gente entra na doutrina e o serviço aparece e a gente vai seguindo nele.
Mas, como eu disse para vocês, eu dividi a nossa fala em 3 momentos. Mas, com essa pergunta da Dorinha para mim, eu queria contar para vocês uma história que meu pai me contava. Essa história primeiro, ela é verídica, e no meio da história eu vou fazer uma pergunta a todos vocês, mas não é para responder não, para mim, nem para o companheiro do lado, é para responder intimamente. Todo mundo entendeu? Intimamente. Por que eu estou dizendo que todo mundo entendeu? Porque certa vez, há muito tempo atrás, eu estava em outro país e eu falei exatamente isso. Aí o presidente da casa foi e respondeu rapidamente, e vocês vão entender o que ele respondeu quando eu fizer a pergunta. Então meu pai contava a seguinte história, que nos Estados Unidos tinha um frei que ele, ainda no seminário, ele entendia muito pouco daquilo que ele estava lendo, muito pouco. Mas ele dizia o seguinte: não importa que eu não entenda ou que eu não saiba ler bastante, mas eu sei uma coisa, eu tenho que fazer o bem. Eu tenho que fazer o bem às outras pessoas, aos meus irmãos. E quando ele saiu do seminário, saiu com uma reservazinha, que ele fez uma poupança lá dentro, ele comprou uma chácara e montou na chácara uma mesa enorme, onde ele disse que ia servir alimentação para todos aqueles que moravam na rua. Eu não fiz a pergunta ainda não, tá? Daqui a pouco eu vou fazer a pergunta. Nessa chácara, que só tinha mesmo praticamente essa mesa com os bancos para as pessoas sentarem, ele de manhã, ele saía naquelas chácaras da redondeza, buscando quem pudesse dar uma cenoura, uma batata, alguma coisa que pudesse botar na água e fizesse uma boa sopa. Então ele pegava aquelas 2 sacolas e ia andando na região, até que quando ele voltava lá para a sua chácara, ele estava com um peso enorme, as 2 bolsas lotadas de produtos que os chacareiros ali da região doavam para ele. E ele ficava super satisfeito em ter que fazer aquela sopa e servir para todos que estavam ali. Mas ele tinha uma regra: depois que todo mundo tivesse sentado à mesa, ele ia até um oratório que ele construiu, que era uma escadinha. Dá para a gente imaginar, hein? Aquela escadinha assim arredondada, que chegando lá em cima tinha um oratório. Então, quando ele botava todo mundo na mesa, com a colher, o garfo, a faca, depende, na hora, ele pegava e dizia: espera aí, meus irmãos, vou lá em cima fazer uma oração. Ele subia, chegava lá em cima e falava assim: ô Jesus, ô meu irmão, eu queria tanto ver. A minha vida é para ver, eu quero ver fisicamente, eu quero ver Jesus, quero ver-te. Terminava a oração, ele descia, servia a sopa e todo mundo se servia. Isso aconteceu com 10 anos. Ele saiu do seminário com 27 anos. Com 37, todos os dias ele fazia isso. Servia a sopa, subia no... Oh Jesus, eu quero tanto ver. Isso, e foi assim, 10, 30, 40, 50 anos fazendo isso, até que ele chegou no momento em que a saúde já não aguentava mais para carregar aquelas 2 bolsas muito grandes. Ele já com 83 anos. Ele tinha um ajudante. E ele fez o seguinte com o ajudante: para dar uma tarefa ao ajudante, botou um sininho na parede e falou assim: olha, quando eu subir para orar para Jesus, se eu me demorar lá em cima, você toca o sino. Mas eu vou me disciplinar
a descer sempre após o término da minha oração. Você não vai tocar o sino, não. E ele subiu. Até que certo dia, ele subiu, chegou lá em cima e começou a fazer a prece para Jesus. Oh, Jesus, as forças físicas já não aguentam tanto, mas eu estou aqui e queria tanto vê-lo. A mesma prece que eu fazia lá no seminário, eu quero vê-lo. E nessa hora, como que meio esfumaçado, a face do Cristo aparece para ele. E ele começa, com aquele hábito velhinho, ele assim começou a pular de alegria, e aquela imagem se formando, e ele disse: oh Cristo, eu queria tanto vê-lo. Graças a Deus, antes da minha morte, né? Não era espírita, antes da minha morte. E ele começa a conversar com Jesus ali. O que acontece quando ele está conversando? O ajudante lá embaixo toca o sino pela primeira vez. E quando ele viu o sino tocando, aí vem a pergunta que eu queria fazer a todos vocês, que não é para responder, é só para responder para si próprio. O que cada um de vocês faria? Desceria para servir a sopa lá, como todos os dias, ou continuava conversando com Jesus? Não é para responder. Eu sei que tem gente assim: vou falar só uma coisinha. Não fala coisinha nenhuma. O que cada um faria? Desceria para servir a sopa ou começaria com Jesus? Todo mundo já respondeu? Não vale mudar a resposta, hein? Vou continuar a história, mas não vale mudar a resposta. Aí o Frei chega para a imagem, né? Aquela imagem meio nuvem, e fala assim: Jesus, espera um pouquinho aí, que eu vou lá embaixo servir a sua sopa, os nossos irmãos. E quando eu voltar, a gente continua a conversar. Aí ele desce a escada, nunca desceu tão rápido. Desceu, chegou lá embaixo e serviu quem queria tomar mais um pouco, serviu rápido, e vamos, e todo mundo serviu, o ajudante ali de um lado, o ajudante do outro. Aí quando ele viu que estava todo mundo já servido, já levantando para ir embora, ele chegou para o ajudante e falou assim: junta os pratos aqui, eu vou subir lá que eu estou conversando com Jesus. Ele subiu, mas também nunca subiu tão rápido. Chegou lá em cima, não tinha mais imagem. Aí ele ficou triste: oh, Jesus, eu pedi tanto para ver. São 83 anos de vida, o corpo já não aguenta mais. Aí a imagem se forma novamente. E ele fala: Jesus, que bom que você voltou. Podemos continuar conversando. Aí Jesus fala para ele: Frei, eu voltei porque você foi. Porque se você tivesse ficado, eu teria ido e não teria voltado. Agora que você foi, serviu a sopa por nossos irmãos, como você diz, você vem comigo. E ele baixa a cabeça e faz a passagem. Então, eu sei que tem gente que respondeu: eu ficava com Jesus, o outro falava: não, eu descia para servir a sopa. Né? Não precisa contar para ninguém isso que cada um decidiu o que faria. Bom, eu não sei se eu talvez ficasse, não sei. Estou pensando aqui como é que as coisas funcionam. Bem, quando a casa me perguntou sobre o tema da noite de hoje,
E eu estava lendo um livro sobre o Pão Nosso, página 44. Aí eu falei assim, instrumentos de Deus. Se tiver, está fixado, né? O título da palestra. Então está lá, instrumentos de Deus. E que instrumentos Deus deu a nós para que possamos evoluir? Vamos lembrar da pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Todo mundo já leu a 132 do Livro dos Espíritos, não é? E lá na pergunta 132, ele cita dois objetivos. Um objetivo da encarnação é que nós evoluamos, que nós crescemos moralmente, espiritualmente. Esse é o objetivo, com certeza. Nesse processo de a gente vai, a gente volta, a gente vai, a gente volta, vai ficar nisso, a dor chega, aperta, nos aperta. Esse objetivo tem que ser cumprido. Por quê? Porque Deus, nosso Pai, Ele colocou este instrumento, a encarnação e a reencarnação, para que possamos aprender, experimentar cada momento desse. O segundo objetivo, está lá na pergunta 132, qual o objetivo da encarnação? É que nós possamos contribuir com a obra da criação. Melhor assim? Com a obra da criação. Está lá. Para que o homem possa contribuir com a obra da criação. Então, já estava previsto que nós teríamos uma participação nessa obra. Além de evoluir, participar da obra da criação. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Então, o que é para nós, olhando para a nossa vida atual, do jeito que ela é, o que são os instrumentos de Deus? Os instrumentos de Deus, a esposa ou o marido, é um instrumento de Deus? Com certeza. Do jeito que ele é. Do jeito que ela é. Ah, mas eu queria que ela... Não, do jeito que ela é. Do jeito que ele é. São instrumentos de Deus as alegrias do dia a dia? São. Porque se nós espíritos, não tivermos momentos desse refrigério de alegrias, quando nasce um filho, nasce um neto, numa alegria de algo que deu muito certo, a gente estaria num processo muito doloroso. Então nós temos esses momentos de alegria. Mas também os momentos de tristeza são instrumentos de Deus? Será? Olha, deixa eu fazer um parênteses antes de a gente continuar. A doutrina espírita, ela tem um particular tão lindo, para mim, eu vejo dessa maneira, e queria compartilhar com vocês. Deus é um ser. O que vocês pensaram? É um ser? Em lugar nenhum diz que ele é um ser. Qual a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Quem é Deus? Ele disse, é um ser inteligente? Inteligência suprema. Inteligência suprema. Ele começa a resposta com inteligência suprema. Ele não fala um ser inteligente. Então a gente não tem, enquanto espírita, aquela visão, talvez muito restrita, de ver Deus na figura de um homem de barba branca, cabelo branco, sentado num trono, só observando o que está passando. Não é isso. A gente vê lá em Lucas que ele fala, meu pai trabalha até hoje, e eu também.
O versículo completo está assim: meu pai trabalha até hoje e eu também. Então a gente não pode imaginar primeiro Deus como um ser. É uma vibração, é uma energia. Então o que eu acho muito bonito dentro da doutrina, ela dá a liberdade de cada um de nós pensar Deus como desejamos. Deus não está lá, Deus está... Emmanuel tem uma frase lindíssima: nós vivemos inseridos dentro do hálito de Deus. Olha que coisa poética, o hálito de Deus. Nós estamos dentro desse universo que é Deus. Será que Deus está lá, não está comigo? Aquele irmãozinho nosso ali, ó, que não tem Deus não. Tem, em todos os lugares, em todos os momentos, para todo mundo tem. O que acontece conosco? Que a gente não se afiniza com essa boa vibração. A gente não pega e fala assim, vou parar com isso. Isso é igual regime, né? Na segunda-feira eu começo. É a mesma coisa. Então a gente está sempre num processo em que nós não damos determinado valor à nossa vida. Então, assim, eu perguntei, alegria é um instrumento de Deus, tristeza é um instrumento de Deus, saúde é um instrumento de Deus? Pergunta 988 do Livro dos Espíritos. Quando ele pergunta, parece que alguns espíritos receberam a benesse de ter saúde, dinheiro, tudo na vida deles parece que acontece maravilhosamente. Pergunta 988. É uma pergunta que a gente pode chegar em casa e dar uma lida, porque ela tem um desdobramento muito interessante. Aqui que os espíritos respondem a Kardec. Você está falando de um irmão que você conhece, que tem saúde, tem recursos materiais, tudo acontece na vida dele, acontece tudo certinho, não tem nenhum problema. Aí a resposta dos espíritos: aguarda um pouquinho, espera um pouquinho. Eu estou falando com as minhas palavras, mas é isso que está escrito lá. Vamos esperar um pouquinho, você vai ver o que vai acontecer. Como quem diz assim, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Aí se a gente não faz a nossa parte, aí a dor chega. E aí eu queria lembrar de uma passagem evangélica. É um outro bloco nosso que nós pensamos em conversar hoje. Uma passagem evangélica que eu acho que todo mundo conhece. O paralítico de Cafarnaum. Todo mundo lembra da passagem? A passagem é lindíssima. Por que ela é lindíssima? Pela postura de Jesus frente ao paralítico. Vamos lembrar como foi. Jesus estava na casa de Pedro, junto com muita gente, inclusive não tinha lugar para tanta gente, tinha gente na janela, tinha gente fora da casa de Pedro, e ele falando sobre as coisas, como ele dizia, falando sobre as coisas do meu Pai. Nessa hora, que a casa ficava próxima a um barranco, nessa hora entram pelo telhado, alguém pega, vamos imaginar aqui, nesse momento, alguém chega aqui e começa a abrir aqui, ó. Tira essas placas aqui e começa a abrir. E desce com um paralítico. O paralítico, 4 cordas descendo até o chão. E Jesus vê aquilo, porque, entre aspas, é uma invasão aquela reunião. Tirar o telhado, tirar as palhas e descer com o paralítico até o chão, de certa forma é uma invasão da reunião. Mas Jesus vê aquilo, vê de quem se trata, Natanael, bem Elias, um dos paralíticos da cidade, ele é carregado até lá, e Jesus pergunta:
o que queres que eu faça? A você, Natanael, bem Elias. Para todos nós pode parecer assim, mas é lógico, se ele é paralítico, vamos tratar de fazer uma homenagem, né? Para que Jesus perguntou, o que queres que eu faça? Mas a gente fica com aquela restrição, divisão muito grande. Mas Jesus, sabendo, olhou para aqueles que estavam presentes e percebeu no pensamento que cada um daqueles estava pensando, por que ele vai perguntar para o paralítico o que ele quer? É lógico que ele quer andar. Vai ver que você é um charlatão. Aí os pensamentos começaram a voar. E Jesus percebeu todos, um a um, o que aquelas pessoas todas estavam pensando. E Jesus faz a seguinte pergunta ao paralítico. Essa pergunta serve também para qualquer um de nós. Ele fez ao paralítico, mas ele fala assim, o que queres que eu faça, Natanael? Que eu te cure o corpo ou que eu apague todos os seus pecados? O que a gente decidiria se fosse com a gente? Limpar todo nosso histórico de erros, apagar até aquele momento, ou curar fisicamente. Aí os circunstantes lá, todos criticaram a posição de Jesus. Não, é lógico que ele quer que seja curado. Então, ele foi e, vendo que todos queriam que ele curasse, ele chega para Natanael e fala, levanta-te e anda. E ele sai andando. E ele vai para onde? Depois que ele anda. Todo mundo sabe para onde foi o paralítico de Cafarnaum? Quem conta para nós isso é Maria Dolores, no livro Premissas do Rio. Ele sai do chão, onde desceu na maca, e ele vai para festas. Festas de bebidas, comidas fartas, meretrizes. Ele foi para festas. E Jesus fica contemplando, e Pedro fala assim, Jesus, que dia maravilhoso, nós curamos um paralítico. E aí Pedro já se empata, Pedro era muito cheio de energia, né? Nós curamos o paralítico. Jesus fez o trabalho. Aí Jesus, muito pensativo, tu não estás alegre não, Jesus? O paralítico foi curado. Pedro, vai ver onde ele está. Aí eu fico pensando, se eu estou num hospital, estou num acidente sério, eu, como qualquer outra sujeita a isso, aí estou no hospital e entra Jesus e pergunta para mim, o que queres que eu faça? Que eu apague todos os seus pecados ou que eu te cure? Depois de aprender com o paralítico de Cafarnaum, eu ia pedir para parar sozinho, para começar do zero, e me deixa doente lá no hospital. Mas para Natanael, a paralisia era ou não era um instrumento para ele? Porque ele não podia sair de casa. Ele não podia se encontrar com aquelas pessoas que iam modificar bons hábitos. Emmanuel, numa página do livro Emmanuel, ele faz essa distinção entre hábito bom e o hábito ruim. O hábito bom são as virtudes e o hábito ruim são os vícios. Então quando a gente fala assim, eu não consigo fazer isso, você está habituado a fazer isso, é mais forte do que eu. A gente tem essa coisa, né?
Eu faço isso porque é mais forte do que eu. E não é bem assim. Nós somos donos de nós mesmos e temos o dever, em função do conhecimento que já está disponibilizado no mundo, através do Evangelho de Jesus, todos esses livros maravilhosos, Joana de Anjos, André Luiz, Emmanuel, e tantos outros, agora despontando do Zé Carlos de Lucas, com tantos livros, a gente tem aí o conhecimento. Dizer que não sabia, nenhum de nós pode chegar no plano espiritual. Ó, estou chegando. Me caiu o negócio. Não, sabia não. Mas você, não, aquilo ali parecia, não era comigo não. E nós estamos vivendo exatamente momentos assim. Quais são os instrumentos que Deus nos dá permanentemente? Problemas é um instrumento de Deus. Eu uma vez ouvi de um palestrante lá no Rio de Janeiro, ele dizer que problema não existem, existem oportunidades. Aí você fica assim, tá, estou cheio de oportunidade. Não, você está cheio de oportunidade. Está cheio de problema, está cheio de oportunidade. Porque a cada oportunidade ou problema que a gente vivencia, a gente para e pensa e fala assim, como é que eu devo agir? E a gente tomou uma decisão. Parar e pensar no que deve agir, eu lembrei agora da minha forma de dormir. Eu chegava em casa, eu chegava no quarto, né? Aí eu deitava, começava a fazer minha prece. De manhã, quando eu acordava, eu não sabia se eu tinha terminado, nem se eu tinha começado direito. Porque é aquela coisa, né? Você começa... Eu bato duro, não tem essa coisa de ficar rolando do lado do outro. Então, aí eu fiquei pensando comigo, esse negócio de parar e não concluir a prece, eu tenho que mudar meus hábitos. Aí, eu peguei o seguinte hábito, hábito bom, hábito ruim, vício. Eu paro na esquina da cama, aqui, ó. Não tem jeito, eu não consigo sair, deitar. Eu paro na esquina da cama. Aí eu paro aqui, vou fazer minha prece. Aí eu faço minha prece. Às vezes eu estou cansado e o olho está querendo fechar, não, vou fazer a prece. Se eu deitar ali, eu durmo, não sei se eu terminei. E o que é a prece? A gente viu hoje na página inicial, que a nossa irmã leu. A prece nada mais é que um passaporte para dormir bem. É como se dissesse assim, eu estou comprando, entre aspas, o meu ingresso em boas esferas para dormir bem. Bem, isso foi um parênteses que eu fiz, porque eu falei que a gente tem que tomar uma posição. Eu tomei minha posição no pé da cama para dormir bem. Então, há uma página do livro Pão Nosso, capítulo 47, chama assim, O Problema de Agradar. Vê se funciona com vocês, porque comigo essa página funcionou. O problema de agradar. Às vezes a gente quer agradar ao amigo, ao esposo, ao marido, quer agradar ao irmão, e não faz aquilo que a gente deveria fazer. Comigo acontece, e eu estou me disciplinando. Mas, essa página de Emmanuel, ela fala assim, me permita só uma pequena leitura. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência, nos trabalhos que foram chamados a executar, cada dia aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar
carinho, admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e os caprichos, nos conflitos que lhe assinalam a marcha. O aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente do mundo, do que o mundo pede. Em seus impulsos instintivos, ela não poderá compreender. Ou seja, a vida mundana não poderá compreender a nossa decisão de estudar, vir à casa espírita, tomar um passe, conversar com o companheiro. Eu acho que quando a gente passa ali a porta do André Luiz aqui, quando a gente passa a porta do André Luiz, a gente o ar já muda. E tem que mudar. Tem que mudar. Porque primeiro você está numa vibração e num ambiente preparado para te receber. Aí nosso amigo lá fala assim, não vai na casa espírita não. Vamos fazer uma parada aí. E a gente vai. Por isso que ele fala, o problema é de agradar. É o título da página. Né? Oi? O problema é de agradar. Então ele continua assim. É indispensável trabalhar para os homens, como quem já sabe o que a obra integral pertence a Jesus. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria de assembleias infantis. Eu sei que todo mundo ouviu, não vou ler de novo porque em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem, elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero Emmanuel concluindo, que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Saiba operar sem a preocupação do juízo errôneos das criaturas. Jesus o conhece, e isso basta. Olha que conclusão. Jesus o conhece, e isso basta. Ou seja, quando nós formos reprovados pela família, pelos amigos lá de fora, saibamos que nós estamos buscando a aprovação de quem? Deles. Então, por isso, quando eu comecei, eu falei, que bom que nós todos estamos aqui e não estamos em outro lugar. Meus amigos, falamos um pouquinho de dor e me veio aqui quando nós estávamos pensando em vir até aqui, o capítulo 5, chamado Evolução, de Emmanuel. O livro eu não mostrei o livro, né? O Consolador. Muita gente tem esse livro em casa, né? O Consolador. Perguntas e respostas. Eu tenho uma amiga que ela disse que ela, em casa, ela tem uma livraria de livros espíritas. Aí eu perguntei para ela assim, mas uma livraria não, uma biblioteca de livros espíritas. Ela falou, não, está tudo novo do jeito espírita que eu comprei. Esse é o tipo do livro que não pode ser livro de livraria na nossa casa. É um livro de biblioteca, que a gente consulta e vê. Então, no capítulo 5, Emmanuel fala da dor como instrumento de Deus. Olha que coisa interessante. Como é que a gente
raciocina dessa maneira. Está doendo, eu estou doente. Como é que eu raciocino dessa maneira? Hoje, antes de vir para cá, eu li uma página de Emmanuel, que está no livro Caminho Espírita. Não é um livro muito conhecido, mas está lá. E ele fala do ressentimento. Quem é que nunca ficou ressentido com a fala de um amigo, com uma coisa que aconteceu que você não entende? Aí ele diz, olha o que Emmanuel nos diz, que o ressentimento é como um fel que a gente derrama no fígado e nas paredes do nosso estômago, e esse fel dói, faz doer. Aí eu não sei, acho que todo mundo vivencia esse tipo de coisa. Quando a gente tem um grande dissabor, aí parece que dói o estômago, dói o coração, dói a cabeça, né? Quando a gente tem uma grande discute com alguém, com um amigo, um primo, alguém, um vizinho, parece que a gente jogou para dentro do corpo algum fel, alguma substância ruim. E é isso que a dor está dizendo para nós. O que você fez comigo? O que você fez com o meu corpo? Hoje, esse fel que está indo para o estômago, amanhã é uma úlcera, é um problema maior. É um problema maior. Então, o que ele diz aqui? Só para a gente já receber um recadinho aqui, para a gente já chegar à conclusão. Mas eu queria falar da pergunta 241 desse livro, O Consolador. Onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Essa é uma pergunta do Grupo Espírita da Prece e quem responde é Emmanuel. Eles selecionaram várias perguntas e colocaram para Emmanuel. Nós estamos com as perguntas aqui, você responde. E esse livro é resultado dessa conversa do Grupo Espírita da Prece, lá com Chico e Emmanuel. Ele diz assim, eu vou ler de novo a pergunta, porque eu falei outras coisas no meio. Onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? No trabalho de nossa redenção espiritual, individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. No nosso patamar evolutivo, a dor é o elemento amigo e indispensável. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação esta que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes da vida no infinito. Então, como dizia o Chico, bendita dor. O Chico dizia isso. E eu queria, antes da gente concluir, lembrar aqueles nossos companheiros que ficavam lá em cima, na história do Frei, que é isso mesmo. Tem horas que a gente fica, né? Tem horas que a gente esquece o dever. O Frei, o nome dele era Jones, Frei Jones. O Frei não esqueceu. Perante Jesus, eu queria tanto vê-lo. Jesus aparece e ele desce. Porque o dever dele estava lá. Então, o problema de agradar, se Jones ficasse, o problema de agradar era agradar a ele. Eu vou ficar aqui, conversar com Jesus, porque eu quero agradar a mim, que sempre quis isso. Mas Jones não fez isso. Vou repetir a resposta de Jesus. Jones, eu voltei porque você foi. Porque se você tivesse ficado, eu teria ido e não teria voltado.
Agora que você foi e voltou, você vem comigo. Tomara que a gente tenha uma vida onde a gente possa olhar para trás e dizer, graças a Deus, eu agradei o meu processo evolutivo e agradei aquele que me orienta, a Jesus. Muito obrigado.